Eu até pensei comigo mesmo, em casa, mas como assim? Será que ele tem outra casa fora aquela e não falou nada? Acabei de chegar aqui na tua casa, tua mãe disse que você saiu cedo para trabalhar e não voltou. Onde você tá? Depois de alguns minutos ou segundos de silêncio, ele falou: não, é que você entendeu errado. Eu tô... Depois da vinheta, a história completa de Bruna e Vanderlei. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei triste quando ele falou que o seu pai tinha vendido a casa. Perguntei se eles iam comprar outra ali no bairro, mas ele não soube me responder. Diz que ninguém tinha comentado nada em casa. Eles tinham um terreno muito bom, que valia um bom dinheiro, e segundo ele, uma construtora queria derrubar a casa para levantar alguns sobrados. Olha, talvez nem fosse o fim do mundo. Talvez o Vanderlei continuasse morando ali mesmo, pertinho de mim, mas não sei explicar, eu fiquei bateu um mau pressentimento. Só de pensar que ele pudesse se mudar para um outro bairro distante, ou quem sabe até para outra cidade, mesmo que fosse aqui na região metropolitana, já bateu aquela tristeza. Até porque eu não queria me separar dele. Depois conversei com a minha sogra. A gente sempre teve uma boa relação. E para minha tristeza, ela me contou que já estava mesmo tudo sacramentado. Inclusive, já estão até vendo um apartamento num conjunto, só que na região da Fazenda Rio Grande. Olha, fiquei muito preocupado, porque era muito longe de onde a gente morava. Pensei, meu Deus, por que justamente lá, do outro lado? Por que num lugar mais perto, um bairro... Aliás, até a dona Sandra não estava satisfeita com aquela mudança. Mas sabia que era melhor para a família, né? Até porque eu consegui um bom dinheiro, saí do aperto. Bom, se não tinha outro jeito, o único modo que tinha era se conformar. Naquela época eu tinha só 17 anos, quase 18. O Vanderlei era um pouco mais velho e já estávamos namorando há 1 ano e 3 meses. Eu era apaixonada por ele. E ele também gostava de mim, desde os nossos tempos de adolescência. Mas demorou um pouco para nos aproximarmos, apesar de morarmos ali na mesma rua. Quando começamos a ficar juntos, meus pais não aceitaram muito bem o namoro, pelo fato de ser muito nova. Mas como sempre tive uma cabeça boa, no fim, acabei convencendo todo mundo. E eu estava tão feliz, sabe, vivendo a melhor fase da minha vida. De modo que não tinha como não ficar triste, sabendo que ele ia se mudar agora, dali da nossa rua, do nosso bairro, e se mudar lá para o outro lado da cidade, Fazenda Rio Grande. A gente se via todos os dias, mas por conta da distância, depois que se mudasse com a família, com certeza, isso iria minguar. A gente só ia poder se ver final de semana, e olhe lá, né? E eu digo isso porque, além dos estudos, o Vanderlei também já tinha começado a trabalhar, ou seja, não ia ter tempo sobrando para nada. Morando perto, na mesma rua, era diferente, né? Mas, agora morando tão distante um do outro, eu comecei a temer pelo nosso futuro do nosso namoro. Se estando perto da pessoa, vendo todos os dias, já é difícil. A gente se sente insegura com o ciúme, imagina longe, né? Olha, desde que ele veio me contar sobre essa mudança, que eu já previ que a minha vida ia ficar bem difícil. O Vanderlei sempre foi um rapaz bonito, e meu medo, naturalmente, era de que ele conhecesse outra menina, lá onde fosse morar, que alguém desse em cima dele e o resultado não precisa nem falar, né? Olha, eu me torturava pensando nisso. Resumindo, depois de um tempo, eles realmente se mudaram. O financiamento do apartamento, lá na
Fazenda Rio Grande, acabou dando certo e eles se mudaram. No dia da mudança, inclusive, eu e o meu irmão acabamos indo junto para ajudar. E assim eu também já ficava sabendo onde seria a sua nova residência, né? Enfim, tivemos de nos acostumar com a nossa nova rotina. Era pelo celular que a gente matava a saudade durante a semana. Mensagens, ligações, videochamadas. Eu contava nos dedos o quanto faltava para chegar ao final de semana, no sábado, quando a gente se via, geralmente, né? Às vezes, eu até ia para lá, quando eu sabia que a gente poderia se ver, e às vezes era ele que vinha me ver. Ou então a gente combinava de se encontrar no centro. Eu, morando no Santa Cândida, até a Fazenda Rio Grande, nem era uma distância assim tão imensa. Mesmo indo de ônibus, problema maior era o tempo. A questão de ser meio fora de mão. Repito, ele já estava trabalhando. E eu logo arranjei um emprego também, o que tornou tudo ainda mais complicado. De todo modo, fomos levando o namoro, até porque não tinha alternativa. Na verdade, sabe, depois de um tempo, a gente acaba sendo condicionado e se acostumando com tudo, né? Mas eu comecei a sentir uma mudança do jeito dele com o passar das semanas. Olha, tinha dias, por exemplo, semanas que a gente não se via. Ele inventava uma desculpa, desmarcava o nosso encontro e passava batido. Eu sentia demais a falta dele, mas procurava relevar, né? Só que não sei, eu senti que pouco a pouco ele começou a se afastar de mim. E não era só por conta da distância, das circunstâncias, não. Um sábado, por exemplo, ele me ligou dizendo que se desse, iria me ver no domingo. Mas eu já estava escolada. Sabia que quando ele me mandava alguma coisa desse tipo, assim, já era um sinal, um aviso de que a gente não ia se ver. Então, no sábado, saí do serviço, fui para casa, tomei banho, me troquei e peguei um ônibus até a casa dele. Minha ideia, inclusive, era dormir lá. Isso já tinha acontecido outras vezes, né? De modo como ele também já tinha dormido ali na minha casa, cheguei por volta das 7h da noite. Só que, para minha surpresa, adivinha, ele não estava. Ele não estava em casa. Vi que a dona Sandra fez uma cara estranha quando me viu ali diante dela. Me convidou a entrar, entrei, perguntei do Vanderlei, ela falou que não sabia, disse que não tinha voltado do serviço ainda, no sábado. Ele trabalhava até meio-dia. Só que já eram 7h30 da noite. Eu não tinha avisado que ia. Até porque eu já fiquei de butuca. Ele me dizendo que no sábado não daria, que talvez no domingo. Quando a mãe dele falou que ele não tinha chegado ainda, liguei. Ele não atendeu. Na verdade, tive de ligar 4 vezes para só então ele atender de fato. E quando perguntei onde ele estava, o que estava fazendo, ele mentiu para mim. Ué, tô em casa. Pensei, em casa? Como assim em casa? Olha, aquela mentira me deixou até meio paralisado. Por isso demorei um pouco para me recompor. Aí falei, como assim, Vanderlei? Acabei de chegar aqui na tua casa. Tua mãe falou que você saiu cedo pro trabalho e não voltou. Onde você tá? Fez alguns segundos de silêncio, até que ele finalmente respondeu. Não, você entendeu errado. Eu tô em casa, mas não no apartamento. Tô aqui no conjunto. Conjunto? Mas como assim? Em que parte do conjunto? Ele falou que estava conversando com um amigo, que também morava ali. Aí pediu que eu esperasse, que logo, logo ele estaria chegando. Foi o que eu fiz. Só que acredite quem quiser. Mesmo tendo dito que estava no conjunto,
Ele demorou 35 minutos para chegar. Cronometrei. E o detalhe, já chegou inclusive cheirando a cerveja. Sabia que ele bebia. Até porque quando saíamos, ele tomava uma cerveja, um chopp. Só que, sei lá, eu fiquei muito sentida. Porque ele tinha deixado de me ver para quê? Para ficar conversando com um amigo tomando cerveja. Quer dizer, se é que estava mesmo conversando com um amigo. Mas não foi só isso. Senti uma inquietação da parte dele. Ele me pareceu meio incomodado com a minha presença ali na casa dele. E eu digo isso porque, além do modo esquisito, como ele me olhava, ele quase não falou comigo. Uma hora, inclusive, eu perguntei: você não gostou que eu viesse para te ver, Vanderlei? Se você quiser, eu posso ir embora. Ele me olhou, fez uma cara e... capaz, nada a ver. A verdade é que fazia algum tempo que eu vinha notando uma mudança muito grande na parte dele. Começou pequena, devagar, foi se avolumando, até que naquelas circunstâncias ele já estava completamente diferente do cara que eu tinha conhecido. Isso começou a me deixar tão triste. Como acontece em casos assim, eu comecei a cobrar, a pedir que ele me desse mais atenção. Principalmente quando tive certeza de que ele andava me trocando pelos amigos e até por bebedeiras. Olha, até a mãe dele ficou do meu lado. Me ajudou nas cobranças, inclusive. Isso deixou o nosso namoro mais estremecido. E por conta das brigas, das discussões, no fim, acabou sendo inevitável. Terminamos tudo. Eu gostava dele. Ele era o amor da minha vida. Só que do jeito que as coisas estavam, não dava para continuar. Terminamos e o fim não foi nada bacana. Foi muito traumático, muito triste. Eu fiquei muito magoada. Mesmo assim, pensei que fosse apenas uma fase, que logo, logo a gente se acertaria, até porque todo casal passa por uma crise, né? Só que não teve mais jeito. Ele nunca mais me procurou. Andei até mandando mensagens para ele, conversando com a sua mãe, mas ele parecia realmente não estar mais interessado em mim. De modo que não tive outro remédio a não ser me conformar. Olha, de certo modo, por conta daquele distanciamento, eu já estava meio acostumado a ficar sem ele, então foi mais fácil aceitar e me conformar com o fim do namoro. Só que mesmo assim não foi fácil. Eu gostava demais desse cara. Já tinha feito tantos planos para nós dois. Sonhava com uma vida juntos. Queria formar família do seu lado. Mas pelo jeito, ele tinha outras prioridades. Sem alternativa, tratei de focar no meu trabalho, num curso que tinha começado a fazer, e assim continuei tocando a minha vida. Os meses foram passando, aos poucos a saudade foi me dando trégua. A gente nunca mais se falou, muito menos se viu. Eu, inclusive, comecei a sair com os meus amigos, a me distrair, conhecer gente nova. E numa dessas vezes conheci o Jean, um cara bem bacana, com quem acabei simpatizando, assim, de saída. Mesmo assim, demorou pra gente realmente se aproximar. Sei lá, eu fiquei com tanto medo de me envolver de novo. Naquelas alturas, eu já estava até bem comigo mesma. Já tinha conseguido virar aquela página. Pelo menos não estava sofrendo, como lá no começo, né? Até porque 1 ano e 7 meses já tinham se passado. Em resumo, comecei a me envolver com o Jean. Mas confesso que não me abri muito para esse relacionamento, não. Não me atirei de cabeça, como tinha feito com o Vanderlei. Mesmo assim, começamos a namorar. Ele quis levar um relacionamento sério comigo. E eu achei que valia a pena, pelo menos, a tentativa.
Não estava apaixonado. Mas quem sabe com o tempo começasse a gostar dele. E tudo, sabe, foi se encaminhando. Até que perto de completarmos 4 meses juntos, tive a surpresa. A dona Sandra me ligou. A mãe do Vanderlei. A gente já não se falava, mas olha, há muito tempo. Foi uma surpresa muito grande mesmo. Sabe, eu ainda passei um tempo conversando com ela por mensagem, depois do fim do namoro, mas de uma altura para diante, a gente nunca mais tinha conversado. Já fazia mais de ano. Nossa, quase 1 ano e meio que a gente não se falava. Por isso, fiquei surpreso, estranhei. Quando vi o nome dela ali na tela do celular, cheguei a me perguntar, ué, o que será que ela quer comigo? Na verdade, fiquei até sem saber se devia atender ou não. Repito, minha vida estava tranquila, eu estava bem comigo mesma, seguindo em frente. E para ser sincero, não sei se seria uma boa me reconectar com o meu passado, com alguém tão próximo do meu ex. Olha, hesitei mesmo, mas no fim acabei atendendo. Para que saber como é que eu estava, que estava fazendo da vida. Não comentei nada que estava namorando, mas também não disse que estava sozinho. Apenas falei assim, de um modo geral. Até que pelas tantas, sem que eu tivesse perguntado nada, ela falou, então, Bruno, tô te ligando na verdade porque aconteceu uma coisa muito triste com o Vanderlei. Eu escutei aquilo e gelei. Como assim, dona Sandra? Que coisa? Então, ele sofreu um acidente de moto. Eu pedi tanto para esse menino não comprar uma moto, mas ele... Segundo ela, o acidente já tinha acontecido há alguns meses. Não era coisa muito recente. Ele estava se recuperando, fazendo fisioterapia, mas falou que a situação, apesar de fazer algum dano, não era boa. Ele estava, inclusive, precisando de toda ajuda naquele momento. Sabe, eu escutei aquilo e pensei assim, ué, mas... será que ela está pedindo a minha ajuda? Mas como que eu poderia ajudar? Como se tivesse ouvido o meu pensamento, ela falou. Ele anda falando muito de você, Bruna. Dos tempos que vocês namoravam, né? Chegou a dizer esses dias que o maior arrependimento da vida dele foi ter se afastado de você. Olha, dona Sandra... esse tempo aí já ficou para trás. Inclusive, eu não cheguei a comentar com a senhora, mas eu já estou namorando outra pessoa. É? Puxa. Ele vai ficar arrasado quando souber. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Quem mandou ele ser tonto? Mas será que não teria como você vir aqui em casa qualquer dia só para fazer uma visita para ele? Isso vai fazer tão bem para o meu filho, para a recuperação dele. Ele anda tão deprimido, tão desanimado. Olha, dona Sandra, desculpa, mas não sei, viu? É como eu já disse para a senhora, eu tô namorando, tô noutra fase da vida. Sabe, não seria legal da minha parte ficar fazendo visita para ex-namorado. Não seria legal com o meu namorado. A senhora entende, né? Mas vai ser uma visita de amigo. Vem sim, filha, por favor. Se você ainda tem algum carinho, alguma consideração por ele. Olha, essa mulher apelou tanto. Na verdade, ela praticamente implorou. De modo que acabei cedendo e concordando. Só que mesmo assim, depois que desliguei, me arrependi. Puxa vida. Sabe, não é você não querer dar uma força para uma pessoa, principalmente uma pessoa que já tinha representado muito na minha vida, mas, sabe, o cara de repente muda comigo.
Mas muda assim de um jeito. Eu vou atrás dele. Ele mente pra mim. A gente briga. Eu vou embora. Ele nunca mais me procura. Sabe? É até meio sacanagem, né? Aí de repente o cara se acidenta, tá precisando de ajuda, de conforto. Aí lembra de mim. Sabe, fazia tempo isso, mas se eu disser que não tinha um resquício de mágoa, de ressentimento, estaria mentindo. Sabe, depois de tanto tempo, e justamente no momento que eu estava tentando tocar minha vida, tentando ser feliz com outra pessoa, ela vem e me pede que vá visitar o filho, porque o filho está deprimido, precisando de apoio. Eu sabia que isso talvez não ia me fazer bem. Na verdade, quem poderia me dizer o que um reencontro entre nós poderia desencadear? Ela me convidou para almoçar qualquer dia. E no fim eu não tive como falar não. Até tentei, e não foi pouco, viu? Mas no fim... E olha, quando me vi diante do Vanderlei de novo, ele ali naquele sofá, com os movimentos bem limitados, me deu uma pena, mas me deu vontade de chorar. Só Deus sabe o impacto que teve em mim. Ele ficou feliz por mim. Se abriu naquele sorrisão. Falou que eu continuava linda e ainda acrescentou: nossa, Bruna, que saudade que eu senti de você. Pensei que a gente nunca mais fosse se ver. Passamos a tarde toda conversando. Sabe aquela mágoa? Meio que fugiu de mim, sabe? Do peito, porque parece que a compaixão tomou conta daquele ressentimento que eu ainda tinha. Tanto que, repito, passamos a tarde toda ali conversando. E quando me despedi para ir embora, me senti num estado que eu não consigo nem descrever. E o pior é que ele passou a mandar mensagens, sabe, dando a entender, pelo menos foi do jeito que eu vi, né? Parece que estava disposto a me reconquistar. Ele foi me cercando, eu tentando fugir. Na verdade, estava me sentindo tão confusa. Até que algum tempo depois percebi que estava fugindo de mim mesmo. Apesar de tudo, eu ainda gostava dele. Teria de tomar uma decisão muito difícil, que no final acabei tomando. Conversei com meu namorado e quer saber? Fui sincera assim, se não 100%, quase isso. E falei que precisava desmanchar o nosso namoro. Desde aquele domingo, eu não conseguia parar de pensar no Vanderlei, no estado em que ele estava e em tudo aquilo que tínhamos vivido juntos. Depois estive lá de novo na casa dele, conversando, e depois mais outra, a gente ali, sabe? Chegou numa hora que eu percebi, não adianta mentir para mim mesma, eu gosto dele ainda. Um dia, a gente acabou se beijando, coisa que nunca mais tinha acontecido. E mais do que isso, conversamos muito e decidimos retomar o nosso namoro de onde tínhamos parado. Ele falou que tinha se arrependido muito. Chegou a chorar quando falou isso. Que muitas vezes tinha pensado em me procurar, mas tinha medo de ser rejeitado, principalmente depois do acidente. Mas nunca tinha me esquecido, nunca tinha deixado de me amar. Você me perdoa? E quando ele pediu perdão, eu esmoreci. As lágrimas começaram a despencar dos meus olhos.
e resolvemos voltar a namorar. Desde então, o ajudo do jeito que eu posso, com a fisioterapia, com as coisas do dia a dia. Depois de 2 meses, acabei me mudando lá pro apartamento dos pais dele, para poder ficar mais junto, mais próxima, para poder me dedicar a ele um pouco mais. É para se ver as reviravoltas que a vida dá. Quando que eu podia imaginar que nossa história poderia ter esse desfecho? Ah, mas você não sabe o que o futuro reserva. É verdade, não sei. Mas, ao mesmo tempo, estou sentindo tanta confiança. Eu pensei, numa certa altura, que eu tivesse superado isso, que eu tivesse esquecido, inclusive. Mas bastou vê-lo, mesmo daquele jeito, todo quebrado, todo para me dar conta de que ele continuava sendo o amor da minha vida. Que eu estava só me enganando ao fazer aquela tentativa com o Jean. Na verdade, estava enganando todo mundo, inclusive o próprio Jean. Eu sei, o futuro, a gente não consegue, de modo que eu não sei como isso vai terminar. Se vai ter um final feliz, se vai acontecer alguma coisa, nos afastar de novo. Só sei que decidimos seguir essa estrada juntos e de mãos dadas. É uma estrada perigosa. Eu mesma sei disso. Tanto que sofri muito por isso. Mas do fundo do meu coração, apesar de tudo, ainda tenho esperança, quase certeza, de que seremos muito felizes. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, ainda acredito muito no nosso amor. Na verdade, acho que no fundo, nunca deixei de acreditar.